Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do dicionário da língua portuguesa. Eu sou a Teca Carbonell. E eu sou a Júlia Presotto. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que quanto mais é negligenciado, mais impossível fica de tocar a vida. Hoje vamos falar de saúde mental. Antes de começarmos esse episódio, vamos pedir para vocês correrem lá no nosso Insta, @dicionariofeministapod, e acompanharem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você quiser entrar no nosso grupo no Telegram. O endereço é t.me/dicionariofeministapodcast. O link também vai estar lá no nossa bio no Instagram. Segundo o dicionário, saúde é o estado do organismo com funções fisiológicas regulares e com características estruturais normais e estáveis, levando-se em consideração a forma de vida e a fase do ciclo vital de cada ser ou indivíduo. A palavra mental, também de acordo com o dicionário, se relaciona com tudo que é realizado no pensamento ou no espírito. As primeiras demonstrações de cuidados com a saúde mental entre seres humanos datam em 5000 a.C. Nessa época, os transtornos mentais eram associados a espíritos malignos e a solução para tal problema seria através de um buraco aberto no crânio do paciente, o qual permitiria que a entidade deixasse o seu corpo. Já os egípcios aparecem com um novo conceito no tratamento das enfermidades mentais, estimulando atividades como música, dança e pintura entre os pacientes. Na Idade Média, é retomado o uso de procedimentos físicos em pessoas com transtornos mentais, fazendo com que o primeiro hospital psiquiátrico seja fundado em Bagdá no final do século VI. Laxantes, sanguessugas, camisa de força e outros tipos de aparato eram utilizados muitas vezes para punir os pacientes, os quais se encontravam em situações desumanas. Foi só em 1792 que o Dr. Philip Pinel iria defender a eficácia de tratamentos que cuidassem melhor do paciente, ao invés de submetê-lo a constante violência. O poder do diálogo como ferramenta de manutenção da saúde mental seria trazido à tona por Sigmund Freud, o qual teria suas teorias utilizadas como referências em estudos de psicologia e psicanálise até os dias atuais. A reforma psiquiátrica na metade do século XX marca o fim do modelo manicomial. A responsável por esse movimento no Brasil foi a médica psiquiatra Nise da Silveira, grande referência para os programas de saúde mental promovidos pelo SUS. Segundo o informativo publicado pelo Hospital Albert Einstein, o trabalho é o maior motivo de sofrimento atualmente no país. Além disso, os preconceitos que ainda existem em volta das doenças mentais fazem com que muitos pacientes não procurem ajuda, seja por vergonha ou por descrédito das pessoas ao seu redor. Quantas vezes você ouviu alguém comentar que você precisa pensar positivo, ser forte ou ocupar a cabeça em dias que você mal consegue sair da cama? Ai, me emocionei nesse final. Ju, eu acho que você tem bem mais experiência que eu, bem mais lugar de fala do que eu para conversar sobre saúde mental. Não sei se você está confortável para falar sobre isso. Eu coloquei a pauta aqui, eu não quero falar sobre isso. Não quero falar. Mas eu acho legal você trazer essa experiência. Discutir sobre saúde mental é uma coisa que veio muito na minha família. A minha família tem muito um histórico, né, de saúde, de problema com saúde mental, com depressão, com ansiedade. Perdemos uma pessoa por conta de depressão na minha família, que se suicidou. Tentou muitas vezes se suicidar e no final acabou conseguindo. Então, isso sempre foi uma coisa que eu cresci em torno disso, né? Eu cresci com esse meu tio que tinha depressão. E eu cresci com as minhas tias sempre tomando remédio para depressão. Então, eu sempre tive muito medo de ter problemas com saúde mental. E eu comecei a entender que eu tinha algum problema quando eu era muito adolescente ainda. Eu
eu já falei algumas vezes aqui, mas eu competia, né? Eu fazia natação, eu competia. E eu não conseguia lidar com os meus sentimentos naquela época, né? Eu ia muito bem no treino e na hora da competição eu ia muito mal por conta de preparo mental mesmo, né? E foi aí que a minha mãe decidiu me colocar numa psicóloga de esporte, uma psicóloga que seja especialista em esporte. E ela que começou a identificar, ainda era muito cedo, eu acho, para saber que se eu tinha ansiedade ou não, não sei, não fui diagnosticada, não ouvi essa palavra naquela época. Eu tinha uns 13 anos, não vi essa palavra. Eu decidi parar de nadar, parei a terapia em relação ao esporte. E isso só veio virar, só veio de novo, assim, uma vontade de eu cuidar disso. Eu não me lembro muito bem qual foi o gatilho, eu não me lembro muito bem. Eu lembro que era uma época muito ocupada, assim, da minha vida. Isso que a gente falou no roteiro em relação a o trabalho é uma coisa que é um dos maiores gatilhos para as pessoas, né? E isso foi muito real para mim, assim. Eu fiquei bem por muito tempo e a partir do momento que eu entrei no mercado de trabalho de um jeito muito sério, muito mais pesado, porque até o momento que eu era estagiária, eu meio que levava, assim, sabe? Ah, é só um estágio. A partir do momento que começou a ser mais sério, eu comecei a ficar mal. E eu tenho uma amiga, a Bea Viaboni, que até fez parte do podcast já aqui com a gente. Ela morava perto de mim, e aí ela me indicou essa terapeuta, não a mesma terapeuta que ela, porque até nem pode, quando é uma pessoa muito próxima de você, não é indicado que você faça terapia com a mesma pessoa, mas era no mesmo consultório. E eu falei, por que não, né? A gente meio que sofria, não a mesma coisa, né? Porque cada pessoa tem suas dificuldades, seus problemas. E então, a gente sofria a mesma coisa meio que por conta do trabalho mesmo, pelo ambiente de trabalho que a gente estava. Era a mesma empresa e tal, era puxado. Eu estava também me formando e tal, então era puxado, era muito, muito puxado. E aí, foi aí que eu ouvi pela primeira vez que eu tinha ansiedade. O que acontecia comigo? Eu tinha muita falta de ar, assim, do nada. Quando eu ficava muito nervosa, eu não conseguia respirar. Chorava, chorava, chorava e era só falta de ar. Não entrava ar no pulmão. E minha mãe falava assim, a gente já fez tanto teste, você não tem asma, sabe? Eu tive bronquite quando eu era criança e depois passou, sabe? Eu não tive mais problema. Isso não é asma, isso é psicológico, vai fazer terapia. E aí eu fiz. E realmente, esse era o primeiro sintoma que eu consegui identificar como crise de ansiedade. Mas também eu tinha muita, até hoje, assim, o estômago é a primeira coisa que me dói. Eu não como às vezes, eu tenho vontade de vomitar. Eu também sinto muito cansaço, muito cansada, muito cansada. Que mais de sintoma que eu tenho? Eu sou o tipo de pessoa que eu esqueço muito as coisas negativas. Eu tento. Eu não sei, eu tenho esse. Parece que é uma armadura que eu visto, assim, tipo, vamos esquecer o que eu sinto nesse momento. Eu esqueço. Se a gente brigar agora, daqui a um ano eu vou esquecer. Porque, mano, é assim que eu cuido da minha cabecinha. Então eu não sei muito bem. Porque faz tempo que eu não tenho crises. Mas então, aí eu passei por vários psicólogos. Eu fiquei um tempo com ela e eu achei que ela era meio muito, muito boazinha pra mim. Aí eu fui pra um psicólogo hardcore, fui pra um psicólogo, nossa, ferrado, assim, que me fazia questionar muito. Aí eu mudei de país, eu não conseguia mais, eu fiz um tempo online com ele, aí tive que achar outra psicóloga que também era bem boazinha. Aí eu falei, não é muito minha cara. Aí achei outra hardcore, assim, nossa, ela faz. Nunca saí tanto chorando, assim, de terapia. Ela me fazia refletir muito, me fazia questionar. Nossa, foi muito difícil, foi um processo muito doloroso, assim, que eu fiz com ela, mas que me ajudou muito. E aí agora a minha terapeuta está em licença maternidade e sinto falta dela. Eu estou, nesse momento, sem processo terapêutico por conta disso, porque eu não quero achar outra psicóloga. Mas ela me deu muito
muito exercício prático de como lidar com a ansiedade. E eu não tinha isso antes. Exercício de respiração, yoga, listas. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que ter uma rotina muito bem estruturada para eu não ter ansiedade, né? Então, foi isso que a gente conseguiu achar. E em relação ao motivo, né? É muito difícil de você dizer qual que é o motivo, mas a ansiedade não é uma coisa que é culpa minha, sabe? Não é uma coisa que eu quis, não é uma coisa que eu coloquei pra mim, não é uma dificuldade que eu encontrei na minha vida, é uma coisa que está dentro do meu cérebro e eu tenho que lidar com ela. Então eu trato gatilhos que me fazem me sentir ansiosa, mas eu nunca tomei remédio também. Então é meio que você tem que aprender a lidar com as dificuldades, com as coisas boas e as coisas ruins que acontecem na sua vida, mas é uma coisa que eu sempre vou ter. Mas enfim, esse é o meu histórico com a ansiedade. Eu acho muito legal seu relato, Ju, porque o que eu sinto. Eu também tenho pessoas na minha família, mas com doenças mais relacionadas com a depressão do que com a ansiedade. E o que eu sinto é que a falta de diálogo, de um diálogo mais aberto mesmo, mais sincero, é uma das coisas que mais dificulta na hora de pedir ajuda. Então, para essas pessoas que, né, têm depressão, são diagnosticadas com depressão na minha família, eu senti isso da parte delas, assim, e até depois que elas foram diagnosticadas, começaram a tomar remédio e tudo, e ter esse acompanhamento, mesmo depois não se falou muito. É como se fosse uma coisa que a gente. Hoje em dia a gente tá conseguindo desconstruir mais, mas no começo é uma coisa que dá um pouco de vergonha, que você não quer falar pra família toda e discutir, conversar. Claro que eu acho que também não pode ser tratado de uma forma qualquer, porque tem uma pessoa sofrendo, né? Você não quer expor a pessoa também, causar mais sofrimento em cima daquilo, mas eu sinto que uma conversa mais sincera e menos. Como que eu posso dizer? Menos que estigmatiza a saúde mental e as doenças relacionadas à saúde mental, uma conversa parecida com essa que você está falando, com essa sua fala e tal, é uma das formas que a gente tem de entender que é algo que a gente não precisa ter vergonha, a gente não precisa esconder. Ainda mais porque quanto mais você esconde, pior fica, né? Quanto mais você finge que não existe, ela só piora, sabe? Eh, eu nunca cheguei também a um diagnóstico, mas eu passei por momentos de muita tristeza na minha vida, que eu tive que pedir ajuda sim, que foi a primeira vez que que eu fui fazer terapia. E eu lembro da minha vergonha de pedir, de chegar na minha família e pedir essa ajuda, sabe? Justamente porque era um tabu entre a gente, sabe? Eu sabia que as pessoas estavam tomando remédio, mas eu queria jamais admitir que eu poderia também ter a possibilidade de também estar passando por algo parecido. E hoje em dia eu paro e penso, hoje em dia com a cabeça mais desconstruída, né, com um olhar menos preconceituoso com relação à saúde mental, eu olho e falo assim: "Gente, mas a gente merecia, sabe, nossa família merecia", porque a gente perdeu um integrante da família muito cedo, né, que foi o meu pai, né, ele morreu quando eu tinha 8 anos de idade, então foi uma peça que, né, estruturante da nossa família, pelo menos a forma como a nossa família né, se compunha, a gente era totalmente esperado, totalmente aceitável que a gente ia ter essa demanda por um cuidado profissional mesmo da nossa saúde mental. Mas por outro lado a gente, pelo menos eu, né, tô falando também muito da minha visão aqui, sentia vergonha, sentia que não queria demonstrar fraqueza, e eu acho, Ju, que, né, também com o que você falou, a gente quer dizer, eu achava que era fraqueza, mas eu vejo que eu me vejo uma pessoa muito mais forte enfrentando esses traumas, dificuldades, essas tristezas. Porque é fácil, né, fugir, é fácil fazer isso que você falou, que é esquecer a coisa ruim, fingir que não aconteceu nada. Não só é fácil, como é um sistema de defesa nossa, assim, do ser humano.
de você pegar todo aquilo aquelas memórias que te fazem, que te causam traumas e esconder, assim, faz parte da formação da psique humana fazer isso. Eh, então, eu acho que é muito mais corajoso você olhar pra cara. A Jojo tem um vídeo que ela fala isso, que olhar pra cara do problema, desse monstro, e enfrentar e falar: "E aí, o que que você tem pra me dizer aqui?", entendeu? É muito por isso que você sai da terapia chorando, por isso que você tem todo esse processo né, de se descobrir, descobrir as feridas, da onde elas vêm, enfim. Eh, eu queria saber se você também tinha essa experiência de ter vergonha de demonstrar essa fraqueza, sabe? É, eu acho que quando você perde uma pessoa pra, pra depressão, eu não sei, essa foi a experiência que a minha família teve. Quando você perde uma pessoa pra depressão, você não vê vergonha em falar mais sobre isso, porque você sabe que a gente só perdeu aquela pessoa porque a gente fez errado, sabe? Não a gente, a culpa não é nossa, a culpa não é dele. Foram É uma doença muito difícil de você, lutar contra, né. Então, a partir do momento que aquilo aconteceu, a gente não quer que aconteça com mais ninguém. Então, nunca teve vergonha na minha família pra falar sobre isso, sempre foi encorajado, inclusive. Mas eu sinto que isso é a minha bolha dentro da minha casa, é uma situação muito particular de uma família que perdeu uma pessoa muito nova, por conta da depressão. Então, eu sei que isso não é a realidade das pessoas que não passaram por isso. Às vezes até assim, eh, tem família, por exemplo, que se perde alguém pra depressão, eh, não fala sobre isso. "Ai, fala que morreu de alguma outra coisa", né. É melhor não falar que morreu por conta disso, né, que se suicidou ou alguma coisa. Então, na minha família não foi essa a realidade. Porém, quando eu saí dessa bolha, eu comecei a entender que as pessoas me olhavam de um jeito diferente quando eu falava que eu fazia terapia. Agora não mais, né, 2021 acho que já melhorou bastante. Mas eu comecei muito cedo, né, uma época que ninguém fazia terapia, só fazia terapia quem era, entre aspas, "louco". Então, tem um amigo, por exemplo, que quando eu falei que fazia terapia, ele ficou um pouco aliviado, porque ele falou: "Nossa, meu pai faz", e eu achava que era só ele, a gente não conta pra ninguém que meu pai faz, que ele tinha, eu nem lembro qual que era a doença que ele tinha, mas, ele falou: "Por favor, não conta pra ninguém". Então, você vê que é um tabu muito grande, né, e como você estava falando, é um sofrimento que você não precisa sofrer, né, você não precisa passar. Eh, Você pode buscar ajuda, não tem fraqueza, não tem vergonha nenhuma em buscar ajuda. Não tem por que você passar por isso sozinho, porque eu não estaria onde na lucidez, e na força que eu tenho em relação a mim mesma, se eu tivesse passado por tudo isso sozinha. Eu tive pensamentos suicidas, a gente não sabe se eu ia me jogar do 16º andar, a gente não sabe. Então, é é muito difícil, é muito tabu ainda, é muito, visto como vergonha mesmo, mas, enfim, como minha família não teve esse histórico, quer dizer, teve, esse histórico muito, particular, eu não passei por nenhum julgamento dentro da minha própria família, mas eu sei que acontece bastante. Você passou por algum tipo de vergonha dentro da sua família quando souberam que você ia fazer terapia? Não, eu não sou então, eu acho que eu também fui muito privilegiada, porque, já tinha outras pessoas da minha família que já tinham buscado essa ajuda, então quando eu falei que precisava de ajuda, foi uma coisa que tipo: "Ah não, tá tudo bem e tal". Eh, mas eu sinto que ai, eu não sei, assim, eu acho que ainda existe muito na sociedade, assim, é uma coisa que a gente precisa desconstruir muito, sabe, Ju? Porque até hoje, assim, quando você fala de alguma pessoa que tá com algum tipo de doença mental, tudo, as pessoas, automaticamente associam com fraqueza, olham com cara de coitado. "Ai, mas como vai se inserir no mercado de trabalho", né, falando que tem algum, né, ansiedade, depressão, que tem algum tipo de, TDAH também, né, são outras tem outras várias doenças
que é muito tabu, assim, sabe? Você não vai nem chegar no mercado de trabalho, ou então se relacionar, você vai chegar pra uma pessoa que você quer se relacionar e falar, então, viu? E isso aqui você tem que poder falar, você tem que ter essa via aberta, porque a pessoa tem que saber, como você falou, você tem ansiedade e você se prepara para que você não tenha gatilhos. Então você precisa que as pessoas em volta de você entendam se você agir de uma forma Y e não X, e não acharem que você tá sendo exagerado, alguma coisa. Você tem que falar, não, é que eu tenho ansiedade, eu preciso fazer isso, senão vai me causar um gatilho que vai fazer mal para mim depois, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que desassociar isso total, assim, a uma pessoa que não tem capacidade, né? Ou que vai ser marginalizada. Essa é uma coisa, é um conceito, na verdade, Ju, que vem de muitos anos atrás. Quando ainda tinha essa visão, eh, né, que a gente falou o negócio do manicomial e tal, sobre as pessoas com doenças mentais, no sentido de que, assim, a pessoa que tinha algum tipo de transtorno, ela ia ser encaminhada para um manicômio e ela ia ser um fardo para a família, porque o manicômio não tratava. Eles só deixavam a pessoa ali vivendo, porque não tinha o que fazer com aquela pessoa, a família ficava ali só pagando, ninguém queria nem saber se a pessoa estava viva ou não, só deixava ali e realmente ficava marginalizado, né. Então, são pessoas que só precisavam conversar com alguém, sabe. E aí é um conceito que até hoje algumas pessoas carregam, sabe. É uma coisa super ultrapassada, que a gente já não precisa mais disso. Mas as pessoas continuam usando, e eu acho que tem que ter essa quebra, né, a gente tem que começar a desconstruir, trazer, conversar, trazer para as rodas de conversa. Sim, tenho sim, sabe, tenho ansiedade, sou super bem-sucedida. Eh Inclusive muitos líderes, né, cargos de liderança em empresas, provavelmente eles têm algum tipo de transtorno mental nesse sentido, porque é uma carga de estresse pesada, então eu acho que tem que começar assim entendeu? A falar: "É isso aí", assim, a gente, né, não quer dizer que também vai ter que viver o resto da vida com isso sofrendo, mas também não precisa ficar escondendo debaixo dos panos, fingindo que nada tá acontecendo, né. Agora o que eu queria muito conversar com você, Ju, que eu fico pensando muito é se essa questão também não tem muito a ver com uma questão de gênero. E eu vou trazer aqui de novo, né, gente, a minha referência é muito minha família, então eu não tenho muito como trazer outras, mas, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, ela sempre eu sinto que ela assume essa posição, e eu acho que as pessoas acabam automaticamente também esperando dela essa posição de uma mulher que aguenta qualquer tranco. Então, por exemplo, meu pai faleceu, era o marido dela, gente. E ela, tipo assim, não tô dizendo que ela sofreu pra caramba, mas ela nunca foi numa terapia, sabe, até hoje. E eu falo assim: como que essa mulher consegue, sabe, viver até hoje, assim, tipo, ela é uma mulher incrível, ela é maravilhosa, mas eu falo assim: "Meu Deus", sabe, ela merecia um cuidado mega especial. E ela vai em frente, ela segue em frente, por quê? Porque eu sinto que tanto ela quanto a sociedade esperam que ela tenha essa postura, entendeu? Caso contrário, ela nunca ia ser vista, ou ela nunca se sentiria capaz de pôr uma família pra frente, né, de conseguir comandar a família. E eu queria muito entender com você, isso também eu acho que recai sobre os homens de vez em quando, né, com a questão de ser a pessoa responsável por, eh, numa estrutura totalmente machista, né, por ser o responsável por trazer o dinheiro para dentro de casa, e também como que, por exemplo, uma pessoa que tem essa carga de ter que essa carga mental, né, de ter que trazer o dinheiro dentro de casa, não tá se dando bem no trabalho, não tá conseguindo ganhar o dinheiro, tá conseguindo o salário que queria, a colocação no mercado não tá bom. Como que fica todo esse peso? Então eu queria muito, conversar com você se você acha que tem a ver, assim, se tem essa relação da carga mental com a nossa resistência na hora de pedir ajuda ou de assumir que precisa de algo, ou na hora de assumir que temos algum tipo de transtorno mental, sabe? Eu acho que
tem um recorte de gênero dentro da saúde mental, com certeza, que é isso que você está falando da sobrecarga emocional, é uma coisa que a gente já debateu muito. Então a gente sabe que existe, a gente sabe que não é saudável, e a gente sabe que, mesmo sobrecarregada, a sociedade exige que a gente continue, né? É isso que você estava falando da sua mãe. Você tem que continuar produzindo, porque senão você não vai conseguir comprar comida para seus 4 filhos e ninguém vai me amparar, não tem bolsa viúva, sabe? Você tem que continuar, não tem opção, né? Então, isso com certeza é uma coisa que tem um recorte de gênero muito grande. Mas eu acho que é muito mais um reflexo da sociedade, das estruturas patriarcais, do que só de gênero, porque o número de suicídios de homem é muito alto também. E não é justo que os motivos pelos quais eles se suicidem sejam um reflexo da estrutura patriarcal que a gente vive, né? E também tem o fato de que os homens se suicidam muito, os índices de suicídio são maiores em homens, porque eles não podem, menos do que a gente, eles não podem demonstrar fraqueza, né? Se um homem fala, eu preciso de uma terapia, ele é visto como menos homem, menos másculo. Então, eu acho que é um reflexo muito, muito patriarcal. Talvez eu esteja errada, talvez as mulheres sofram mais do que os homens, eu não sei, mas eu acho que ambos os lados estão perdendo muito com a estrutura patriarcal que a gente vive. E um reflexo disso, de que eu falei de que homem não procura muita ajuda, eu não sei na sua bolha, mas na minha bolha, a maioria das pessoas que fazem terapia são mulheres. E eu tenho certeza que todos os homens ao meu redor, eu sempre falo, todo mundo precisa fazer terapia. Você não precisa ter depressão, ansiedade, você não precisa ter perdido alguém próximo, você não precisa estar passando por um problema. A terapia é uma coisa que você faz como autoconhecimento, como autocuidado. Não precisa ter um problema gigantesco, sabe? Então, enfim, eu não consigo ver um homem próximo a mim fazendo isso. Não conheço ninguém. E você? Eu também concordo 100% com você. E também uma coisa que alguns dados que eu levantei por conta dessa minha questão, desse meu questionamento que eu falei agora pra você, eu também levantei alguns dados que a depressão é uma doença que é 2 vezes mais comum em mulheres, realmente, e transtorno de estresse pós-traumático também é mais recorrente em mulheres, principalmente vítimas de abuso sexual e ou psicológico, que a gente já sabe que as mulheres são as maiores vítimas. Então a gente realmente tá nesse grupo de pessoas que estão mais propensas a terem problemas com a nossa saúde mental, né? Enquanto os homens são mais propensos a terem problemas com álcool, com alcoolismo. Que tem tudo a ver com o que você está falando dessa questão do reflexo do sistema patriarcal, em que o homem ele busca esse, é, essa anestesia mental no álcool, né, nas drogas, enfim. E não que as mulheres também não procurem, mas a propensão é maior entre os homens. Então, temos sim um recorte de gênero, temos sim uma questão a ser tratada e uma coisa que a gente precisa pensar muito bem. E eu tô lembrando muito uma coisa, Ju, que você falou assim: ah, não precisa estar com alguma depressão, alguma ansiedade, algum outro tipo de transtorno para ir buscar ajuda. Eu comecei a terapia a primeira vez, aí eu tive que parar um tempo e eu comecei de novo recentemente também. Recentemente, sei lá, faz um pouco mais de um ano. Agora também tô nesse mesmo hiato que a Ju, também por conta de licença maternidade da minha psicanalista, mas não é a mesma. Foi só uma coincidência de agenda mesmo. Mas assim, a primeira vez que eu fui buscar ajuda, que eu fui fazer análise, eu realmente estava num nível muito além, assim, sabe? A minha saúde mental estava totalmente destruída por N motivos. Que nem a Ju falou, não é um motivo, são vários motivos que te levam até o desespero, até o nível de desespero. E eu não quero nunca mais chegar nesse nível, nunca mais. Eu lembro que eu pensava assim, eu não desejo esse sentimento nem pro meu pior inimigo, porque é um sentimento horrível, horrível. Então, assim, eu fui procurar ajuda no momento em que eu, assim, não tinha mais opção. Era isso ou era a morte. Eu não cheguei a ter pensamentos suicidas, mas eu falei, gente, o próximo passo vai ser isso se eu não for procurar ajuda. Mas
fui procurar ajuda, e aí a segunda vez que eu voltei a fazer a terapia, aí eu fui com um pensamento muito mais parecido com o que a Ju tá falando agora. Eu não estava numa situação de crise mais. Eu estava justamente por estar zero crise, eu falei assim: "Olha só, que hora boa para buscar uma terapia, para voltar a fazer terapia". Eu tinha parado por questões financeiras, porque realmente fiquei um tempo sem trabalho, aí eu falei: "Putz, preciso cortar em algum lugar". Tive que cortar a terapia, eu lembro que a minha última sessão, quando eu precisei parar, eu lembro que eu só chorei na última sessão, porque eu falei: "Eu não quero parar, não quero parar", mas eu tive que parar por motivos de dinheiro. E aí quando eu finalmente falei assim: "Olha só", fiz as contas, falei: "Olha só, dá pra colocar alguma coisa aqui, que tal uma terapia?". E foi muito diferente, assim, foi uma experiência muito diferente, Ju, porque, até acontece um pouco o o que não aconteceu na primeira vez que eu fiz, porque você tá bem, né, bem, assim, na medida do possível. E aí você na terapia começa a cutucar algumas feridas e você chega até a ter uma atitude meio de raiva, tipo assim: Que essa pessoa tá querendo me fazer chorar de graça? Eu tô tão bem, acordei bem hoje feliz, pulando, que ela tá querendo ficar, trazendo toda hora esse assunto?", sabe. Eu brinco que a minha analista, o intuito dela na sessão é me fazer chorar. Quando ela consegue fazer chorar, eu sinto que ela fica feliz, né, mentira, não fica, mas tipo assim, eu penso: "Pronto, ela conseguiu fazer chorar, e agora?", sabe. Porque é onde ela sente que eu sou mais evasiva, é pra onde ela vai. Mas esse é uma aproximação mais do tipo de psicanálise que eu faço, que é justamente ir no ponto que você tá tentando desviar pra entender o porquê você tá tentando desviar daquilo. Enfim, nossa, eu me perdi totalmente, mas era isso, assim, que eu queria dizer, que tipo, esses problemas que a gente fica tentando desviar, cobrir, fingir que não existe, em algum momento a conta vai chegar, eu sinto isso, sabe, Ju, não sei se você sente isso também. E aí vai acontecer isso, quando você entra numa crise, não é por um motivo, é por vários, é por todas essas contas que você não pagou, digamos assim, e aí ela vai chegar de uma vez só, todas juntas, atrasadas, e você vai falar assim: "Meu Deus, não faz mais sentido estar nesse planeta com esse bando de problema pra eu resolver", entendeu? Concorda comigo? Óbvio, sempre. Eh, e eu tenho 2 coisas pra falar. Uma é isso que você falou do fundo do poço. Você não falou essa palavra, essa frase, mas eu tô falando. Eu também essa última terapia que eu comecei, eu tinha uma questão, assim, que me trouxe um pouco de gatilho, mas, não era uma coisa de tipo: "Nossa, eu tô muito mal". Ela me deu um gatilho, aí eu falei: "Putz, calma". Eu procurei essa psicóloga porque eu sei como é estar no pior que eu já estive e eu não quero nunca mais estar lá. Então eu sempre repetia isso pra minha psicóloga: "Eu não quero chegar lá, eu não quero chegar lá". Então é muito importante, não desejo que ninguém chegue no seu limite, mas é muito importante você ter o autoconhecimento de saber que você não quer chegar no seu limite, né, saber qual que é o seu limite e fazer de tudo para que você não chegue nele. E se chegar, para saber como lidar com isso, né. E também tem outra coisa que você falou que é o tipo de terapia que você faz. É. Isso é muito importante, as pessoas entenderem que existem milhares, eu não sei quantos existem diversos tipos de terapia que você possa fazer, e dentro desses diversos tipos, diversos terapeutas. Então eu demorei muito para achar essa minha última psicóloga, porque eu fiquei fazendo entrevista. Eu fazia uma sessão com uma pessoa, falava: "Não, não bateu". Aí falava: "Ai, desculpa, não bateu", aí eu ia pra próxima, eu acho que eu fiz umas 5 sessões iniciais com terapeutas diferentes, até ter a certeza que era ela que eu queria. Porque é muito difícil de bater na primeira. Inclusive, eu já demiti uma terapeuta que eu fiz uma sessão só, porque ela era antifeminista, ela era antifeminismo, eu trouxe alguma questão de gênero, assim, pra ela, eu trouxe alguma coisa em relacionada ao feminismo, e aí eu lembro que a resposta dela foi algo do tipo:
Você tem que entender se isso é uma questão realmente que só as mulheres passam ou se é uma coisa que todo mundo passa, não sei o quê. Aí eu, tipo, tá, já entendi que essa mulher não bate. A minha Aham. psicóloga, inclusive, quando eu estava procurando por psicólogo, tem um grupo de mulheres feministas, eu fiz questão de procurar dentro de um grupo de mulheres feministas e falar, eu quero alguém feminista. Porque precisa bater. Também vejo muitas mulheres negras falando que querem passar por processo terapêutico com mulheres negras, porque é muito mais fácil, né? Então, se você tá tentando um processo terapêutico, não tá curtindo o psicólogo, não desista. Não fala assim, nossa, terapia não adianta em nada, eu odeio, não sei o quê. Acha um tipo de terapia que dá certo pra você, com um terapeuta que te faça se sentir confortável. Não é fácil de achar, assim, também nem sempre é na primeira tentativa que vai ser perfeito, sabe? Então não desista de achar algo que te deixe mais confortável, sabe? O que você acha? Você fez tipos diferentes de terapia? Não, eles meio que os 2 das pessoas que eu fiz meio que seguem a mesma linha, né. Mas, sim, mas eu concordo totalmente com você, que às vezes também o que eu faço não é a mesma que você faz, porque cada um tem tem algum tipo de approach mesmo. Você falou mesmo que as primeiras eram muito boazinhas, você queria uma coisa mais tipo: "Ah, quero sair aqui desidratada de tanto chorar", sei lá, alguma coisa assim. E comigo também, por exemplo, o primeiro terapeuta que eu fiz, ele era um homem, e ele tinha essa aproximação de não falar nada. Ele não falava absolutamente nada. E isso me causava um desespero que aí que eu desembaçava a falar, porque eu falava assim: "Eu preciso falar alguma coisa? A gente pode ficar 1 hora se olhando uma cara do outro em silêncio". E aí é que até a psicanálise, né, ela traz essa questão de você trazer o que tá mais ali na superfície, mais urgente para ser falado. E esse desespero faz parte desse processo de urgência, sabe. A minha terapeuta atual, ela fala um pouco mais, ela dá um pouco mais de inputs e tal, mas mesmo assim ela meio que segue a mesma linha de deixar vir o que tem na cabeça. Ela falou pra mim: "Ó, na primeira sessão, ó, a gente vai sentar aqui e você vai falar a primeira coisa que vem na tua cabeça. Não importa, pode ser a coisa mais banal, assim, sabe? Tipo, ai, comi macarrão. Tipo, beleza, vamos daí, sabe? E no final é muito louco, porque com ela eu sinto que o fim da sessão, sabe, aqueles 10 últimos minutos, é onde o bagulho fervilha, sabe? Aí você fala assim, ai, eu quero ficar horas com essa pessoa, eu não quero terminar. Porque é onde você tá chegando ali no ponto da virada, sabe? Enfim, gente, a terapia, se você ainda não faz, você não sabe o que tá perdendo. É um processo de autoconhecimento e autocuidado, como a Ju falou, muito, muito, muito interessante. Só uma observação sobre essa questão das mulheres negras, Ju. Eu escutei num podcast que eu não estudei psicanálise, tá, gente? Até gostaria, acho super interessante, mas a psicanálise, como ela é feita hoje, como a gente a conhece, né, academicamente, né, na academia brasileira, ela é muito branca. Ela é muito pautada numa estrutura europeia branca. Porque, por exemplo, quando você traz as questões do complexo de Édipo, todas as relações da família, do complexo de Édipo, da formação do ser humano pela qual a psicologia estuda e se baseia, é a partir de uma estrutura familiar totalmente branca europeia. Porque, por exemplo, na África, as famílias de muitas, né, de muitos países, de várias etnias e tal, elas são compostas de uma forma totalmente diferente daquela que a gente aprende a achar que é a normal, a padrão. Essa questão e a estrutura de uma família de muitos povos africanos é totalmente diferente, né, não é um pai, uma mãe e filhos, é tipo, o pai, a tia, a avó, a mãe, aí tem a outra mãe, aí que também é considerada aí como que você faz em todo esse conceito da psicologia, como ela é conhecida, na academia, nessa estrutura familiar, não se aplica, não tem como você chegar lá e sair falando sobre todas essas questões. Então, isso eu escutei em um episódio do podcast Diáspora. Então, é uma questão muito a ser levada em consideração. Só trazendo uma reflexão aqui, né, Ju, que eu achei muito legal quando eu escutei. Falei, nossa, é verdade, não tinha pensado por esse lado.
Mas agora, trazendo um pouquinho mais da nossa estrutura maravilhosamente pautada no patriarcado, que a gente ama, eu fico pensando como é difícil, a gente espalhar a palavra da saúde mental em uma sociedade totalmente misógina, uma sociedade em que a gente cresce pensando que a gente é menos, que a gente é algo ruim, que quando comparam outras pessoas a mulheres, é sempre de uma forma pejorativa. Como que a gente cuida da saúde mental sempre sendo colocadas para baixo, né, Ju? Nossa, que complexa, né? Eu acho, eu sempre penso nisso, eu sempre penso que os problemas da sociedade só vão ser resolvidos a partir do momento em que todo mundo tiver em processo terapêutico. Patriarcado, vamos melhorar. Capitalismo, vamos melhorar. Vai melhorar tudo se todo mundo fizer, sabe? Eu acho que não consigo ver, assim, uma solução que não seja o autoconhecimento, que seja procurar por algo que seja melhor pra você, pra sua saúde mental. Então, o que eu assim, você falando, em relação a você mesmo, eu acho que a solução é você procurar ajuda, né. Mas eu acho que também tem a questão do próximo, né. Tem a questão de você oferecer também, você identificar, você não fazer piada, não levar como se fosse algo normal. Tem um exemplo na minha família também que é muito comum, em relação às pessoas mais idosas, que a minha avó, depois que meu avô morreu, ela tem um discurso de: "Ah, eu não vejo a hora de morrer. Ai, não vejo a hora de parar de dar trabalho pra vocês. Ai, tô cansada, não vejo a hora". Isso é depressão, gente. Tipo, não é fofo quando o sua avó fala assim: "Ai, não vejo a hora de ir para o céu ficar com meu marido", sabe. Ela não vê motivos pra estar aqui. Então esse é um exemplo de chamada por ajuda, né, que às vezes a gente fala: "Ai, kkk, ai vó, como você é besta". E isso se aplica a várias outras coisas, né, tipo quando você tem um amigo que tá fazendo muita piada autodepreciativa, a gente faz isso bastante, né, amiga? Mas você tem que ter a sensibilidade de entender quando que a pessoa tá pedindo por ajuda ou quando não, sabe. Então eu acredito muito, eu sempre sou esse tipo de pessoa que tá sempre perguntando se a pessoa tá bem, tentando fazer a pessoa ficar bem, porque eu tenho muito medo disso acontecer com as outras pessoas. Então eu acho que além da solução de você procurar a ajuda pra você mesmo, é sempre você não é terapeuta, você não pode oferecer esse tipo de ajuda para as pessoas. O que você pode oferecer é um ombro e falar assim: "Por que você não faz uma terapia?". Total. Eu acho isso também, porque, eu acho que até esse processo que a gente faz aqui nesse momento, com esse podcast, faz parte disso, né, Ju? A gente tá aqui se desconstruindo, tentando, mostrar para as pessoas que é possível a gente lutar por um mundo melhor, é nessa tentativa também, sabe? É nessa tentativa de criar um mundo onde todo mundo é respeitado do jeito que eles são, para que não desenvolvam, problemas de saúde mental, porque muitos dos problemas, né, são decorrência de interações humanas, né, tipo, claro que algumas doenças são mais relacionadas a condições do seu corpo, a propensões que você tenha a desenvolver algo ou não, mas as coisas que estão em volta têm uma grande influência, sabe, são grandes gatilhos pra gente. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre as questões da pressão estética que as mulheres sofrem, né, que são enormes, né. Homens também sofrem, a gente teve até esse debate no nosso grupo do Telegram, que homens também sofrem essas pressões, mas as mulheres sofrem muito mais, quando elas se o vê quando elas assistem televisão e não veem nenhum corpo parecido com o delas, né, ou se veem, é sempre motivo de piada, sabe. Ou então, quando a gente vê que se a gente não tá servindo a outro ser, né, seja ele um homem ou uma bebê ou uma criança, se a gente não é essa pessoa, a gente não merece estar envolvida em vários espaços públicos, né, espaços
até administrativos, espaços em órgãos do governo, se a gente não está associado a algum homem, sabe? Ou então mesmo quando a gente é obrigada. Uma coisa que você me falou uma vez, que eu falei assim, cara, é muito real. É, que as mulheres sempre elas são mais propensas a estarem ajudando, sabe? Ou ajudando financeiramente, doando para instituições carentes e tal, ou como eu comentei, porque você me falou isso porque eu comentei com você que eu estava doando sangue. E todo mundo que estava lá no dia que eu fui doar sangue eram mulheres. Acho que tinha um homem que era o enfermeiro, o resto era tudo mulher. E aí você comentou comigo, falou, não, mulheres normalmente são as pessoas que se doam mais, fazem mais atos de caridade ou simplesmente altruísmo, né, que a gente fala. Então, assim, a gente tem que realmente trazer essas questões para entender, para desconstruir, para falar, olha, tenha cuidado, né? Vamos ter cuidado uns com os outros, porque senão vai todo mundo pro buraco junto. Que eu sinto muito que é isso que está acontecendo, né, Ju? Claro que a gente está numa situação muito particular do mundo em que a gente está passando por uma pandemia. Mas é o que todo mundo está falando. Se você tá bem, é porque você não sabe o que está acontecendo. É porque você tá totalmente alienado, vivendo num mundo que não é esse, ou então você é tão privilegiado que você não, sabe, nem sei mais pra onde você tá indo na sua vida. Então é isso, assim, a gente chegou num ponto que se a gente não se ajudar, a gente tá vendo, né, que vai todo mundo junto pro buraco, né. Ainda bem que você tocou no assunto pandemia, eu ia falar sobre isso também. Que ninguém tá bem. Não, É. ninguém tá bem, sabe? Até se você falou, se você é uma pessoa com um monte de privilégio, eu acho que até essas pessoas que são negacionistas, né, e tem esses privilégios de, sei lá, não perdeu nada, não perdeu o trabalho, não passou fome, ninguém perto passou fome, isso não é privilégio de novo, né, isso é direito humano, mas eu acho que mesmo assim, a sua vida mudou, né, tipo, você tá indo pra uma festa, você tá dentro da sua consciência, você tá na sua cabeça, tipo, tem gente morrendo. Você entra no Facebook, que é onde tem mais esse tipo de conteúdo, eu entro no Facebook, todo dia 3, 4 pessoas falando que alguém morreu. Então não tem como você se blindar disso, sabe? Não existe uma alienação tão forte ao ponto de você não ser abalado por nenhuma notícia negativa em relação à pandemia. Então ninguém tá bem, a vida de todo mundo mudou, e vai mudar para sempre, nunca mais vai ser a mesma. Então, esse é o momento de ir procurar ajuda. Eu sei que procurar terapia também está relacionado com o poder aquisitivo, né, com o poder pagar por uma terapia, mas também existem também muitos profissionais oferecendo ou um preço mais baixo para as pessoas nesse momento, ou então terapia de graça, existem órgãos oferecendo terapia de graça, existe muita oportunidade. Não tô falando que existe para todo mundo, porque senão seria ótimo, mas existem essas oportunidades. Então, procure, assim, pesquise e tente, porque essa é a hora da gente se cuidar, porque a vida de ninguém nunca mais vai ser a mesma, né, amiga? Nossa, arrasou. Arrasou demais. Uma coisa que eu ia falar, Ju, com relação a essa questão do poder aquisitivo, esses dias eu compartilhei no meu stories, eu acho que eu podia até resgatar essa página para a gente poder postar nos links aqui desse episódio, que é uma página que tem profissionais, psicólogos e tal, que tem um preço mais baixo ou de graça, ou que fazem a consulta de graça. Adivinha, né, Maria, mulher. Mas, uma coisa que eu ia comentar também, a minha irmã ela é psicóloga, né, e no começo da carreira dela, ela tinha uma paciente que pagava ela com pão de queijo. Porque era a única forma que ela conseguia. Então, assim, tem muito profissional, gente, que tá disposto a ajudar. Não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. Não vou dizer que é justo, porque também não é justo, porque essas pessoas também têm contas para pagar. Então, se elas estão fazendo isso, elas provavelmente estão, né, tendo que tirar de algum outro lugar ali das finanças dela para cobrir. Mas, assim, tem muito profissional que tá aí para ajudar. Mais uma vez, a gente. É o que a Ju falou, assim, a gente tá. Ninguém tá bem. Então, chegou um momento que. Uma coisa que eu também escutei em um podcast, Ju,
é que depois dessa crise da saúde, né, que a gente está passando no momento com a pandemia, já se prevê uma crise da saúde mental. A gente vai ter uma grande crise da saúde mental, tanto, né, de mundo inteiro, a crise que a gente já está passando, mas principalmente dos profissionais da saúde, que estão agora, assim, totalmente estafados, estão há 1 ano aí nessa batalha incessante, onde eles só veem coisa muito triste acontecendo, e muita gente que não tá nem aí, governos que não apoiam, que não estão nem aí para eles, então já se prevê, já algo que tá previsto aí sendo considerado aí entre os profissionais da saúde, uma crise na saúde mental. Então, mais do que nunca, né, a gente precisa estar atento. Ai, arrasou. Eu acho que todo episódio eu vou trazer uma pílula de reflexão sobre privilégio. E eu só queria trazer isso como não sendo um privilégio, ter acesso à terapia, ter acesso a coisas que te ajudem com a sua saúde mental não é um privilégio, é um direito humano. Então, assim, eu estava refletindo muito sobre isso outro dia. A gente mora no Canadá, é um país de primeiro mundo, saúde pública, a gente não paga nada, a gente tem acesso a tudo de graça. E terapia não. Terapia ainda é uma coisa particular, assim como o dentista. E eu tava vendo uma série besta de coisa médica, New Amsterdam, que chama. E tem uma pessoa que quase morreu por conta de uma infecção no dente, por exemplo. E aí, como é que você vai falar que dentista não é saúde pública? Como é que você vai falar que psicólogo não é saúde pública, sendo que tem gente morrendo por conta disso? Então, a desconstrução tem que vir num âmbito tão grande para que chegue no topo, para que chegue nas pessoas que estão tomando decisões, para que se possa entender que a saúde mental é coisa não é privilégio, é um direito humano. Então, devemos lutar para que todo mundo tenha acesso gratuito à saúde física e psicológica, não é mesmo? Então agora a gente vai para aquele momento que são as notas de rodapé, onde a gente retoma as referências que a gente falou ao longo do episódio e traz novas referências para você que quer saber mais sobre saúde mental. Eu vou trazer aqui, mas eu sempre trago um podcast. Vou trazer um podcast, um episódio do Mamilos. Eu voltei a assistir. Ai, olha! Eu voltei a escutar Mamilos. Eu também, amiga! Ai, a gente tá muito conectada. A gente não tá se vendo, assim, a gente só se vê pra gravar podcast. A gente tá muito fazendo as mesmas coisas. Arrasou. Que loucas! Eu voltei a assistir. Ai, eu não consigo falar e escutar. Eu voltei a escutar Mamilos. E eu escutei um episódio enquanto eu tava estudando pra fazer esse roteiro desse episódio que a gente tá fazendo agora. Eu escutei um episódio sobre ansiedade do Mamilos. É um episódio meio antigo, assim, ele nem é tão recente. Porém, eu achei muito interessante porque elas falam tanto da parte biológica, né, que acontece, a qual gera momentos de ansiedade, porque a ansiedade, a gente fala na ansiedade como uma doença, né, Ju? Mas a ansiedade também é um estado que você pode estar ansioso, tipo, sem estar no nível, não chegando no nível patológico. Então, eles explicam como que funciona nessa parte biológica, a ansiedade, e depois vão levando adiante até tratar da doença mesmo, né? E uma coisa muito interessante que eu fiquei lembrando nesse podcast, quando eu tava escutando, é que algumas pessoas já sabem que eu trouxe meu cachorro recentemente pra cá. E ele tem problemas muito sérios de ansiedade. Então, é uma coisa muito doida que a gente fica assim, né? Cara, eu já tenho dificuldade para lidar com a minha ansiedade. E eu vou ter que agora ajudar o cachorro também a passar pelas crises dele de ansiedade. Cara, é um problema real, assim. Até os animais entraram nessa nossa onda, que eu acho que é muito problema humano, sabe? Assim, da gente pegar a ansiedade, que é um sentimento... É um sentimento de... Eu não quero dizer primitivo, mas é um sentimento totalmente natural, digamos assim, de alerta a perigos, né? Que podem estar ao nosso redor, e a gente maximizar o ponto de chegarmos no estado patológico. Enfim... Foi uma reflexão que eu fiz. Outra coisa que eu queria trazer aqui
É um vídeo do YouTube da Hell Mother, trazendo um ponto de vista que eu e a Ju não podemos trazer para vocês, porque não é nosso lugar de fala, que é a depressão pós-parto. Esse é um tabu muito grande, gente. Muito grande entre as pessoas que têm filho, né? As pessoas que geram filhos dentro delas. E a Hell Mother, ela teve depressão pós-parto, e nesse vídeo ela explica tudo o que aconteceu com ela e desmistifica muito a depressão pós-parto. Então, o nome do vídeo é Caiu, Levantou, e o canal da Hell Mother é Hell Mother só mesmo, é isso aí. Canal no YouTube. Arrasou! Eu vou trazer uma série da Netflix, que é super conhecida, todo mundo já assistiu, mas eu vou falar mesmo assim, caso tenha uma pessoa que não tenha assistido. 13 Reasons Why. Eu acho que ela é muito, muito lúcida, fala muito bem, assim, em relação à saúde mental, principalmente se tratando de adolescentes. Eu sei que a gente tem uma audiência que uma parte dela é mais nova, e tá lidando... A adolescência é uma coisa muito maluca, né? De você lidar com tanta pressão social, com tanta mudança, com se importar tanto com as pessoas ao seu redor, assim. Nossa, a adolescência é uma coisa muito intensa, né? E eles tratam muito bem, assim. Eu achei muito lúcido, muito sensível o jeito que eles tratam a saúde mental. Há controvérsias, né, com relação a essa série, né? Algumas pessoas falam, ai, pesou muito. Eu não sei, viu? Eu não sei se você escutou essas críticas, assim, do tipo, essa série também, ela exagera muito, ela romantiza o suicídio e tal. Gente, eu não sei, eu chorei muito vendo essa série, porque eu me vi, sabe, assim, em muitos momentos, na minha época da adolescência. Nossa, minha adolescência foi puxada, viu, gente? Não foi legal, não. Não... Pra mim não foi uma boa experiência. Então, quando eu assisti essa série, eu realmente me identifiquei. E, inclusive, deixo alerta gatilho aqui, porque tem muitas cenas fortes e coisas fortes que, se você não tiver legal, talvez não seja uma boa ideia assistir, né, Ju? Eu acho que sempre vai ter esse tipo de coisa quando você tá tratando de um assunto tão sensível. Sempre vai ter gente achando que não é bem representado, e tá tudo bem, tem que ter essas pessoas mesmo. Mas pra mim e pra você funcionou, então pode ser que funcione pra outras pessoas. Outra série que eu vou trazer, pensei em uma aqui. Você trouxe também uma coisa que não é o nosso lugar de fala, também vou trazer algo que não é o nosso lugar de fala, que é a série Atypical. É a série de um menino que vive no espectro autista. E é muito legal, assim, é muito interessante você ver ele. Ele passa por um processo terapêutico sempre, né? Desde que ele é criança. Então ele mostra muito o processo terapêutico dele, é muito interessante. Mas também tem isso que a gente estava falando da sobrecarga emocional das pessoas que cuidam, que é muito a mãe dele. Então é muito interessante de você ver a vida dela ao redor desse menino. Então ele trata bastante essa questão da saúde mental dele, mas também mostra o outro lado da moeda, que nem sempre assim, né, é mostrado. Então, mais uma coisa aí que não é nosso lugar de fala, e uma série que é muito bem aceita, assim, pela comunidade que vive no espectro autista. Muito legal. Arrasou. Então tá bom, então eu vou mandar beijo. Vai fundo. Ai, meu Deus, tá muito difícil, gente. Não tá difícil. É que eu quero mandar mais de um beijo. E como o podcast é meu e da Ju, eu vou fazer isso sim. Mas, Ju. Eu vou mandar, então, 3 beijos. Meu número da sorte é 3. Vou mandar 3. O primeiro beijo é que, assim, gente, eu acabei de mudar de emprego e eu tô dando um passo enorme, muito importante na minha carreira. Então, é muito assustador. Muito, muito assustador. Acho que muitas pessoas já podem imaginar o quanto assustador isso é. Então, eu queria mandar beijo para as pessoas que me apoiaram. Hoje eu acabei minha primeira semana com louvor. Acabei minha semana muito bem, minha primeira semana no trabalho novo muito bem. E eu queria agradecer as 3 pessoas que eu acredito que foram o tripé dessa minha jornada e que me fizeram chegar até aqui e que merecem também esse louvor. Eu quero compartilhar com elas essa alegria. Então, a primeira pessoa vai ser a pessoa que vocês estão vendo ou ouvindo aqui junto comigo. A Ju, ela me mandou flores lindas, né? Quando
Foi no sábado, né? Anterior, olha, quem tá vendo o vídeo vai ver, ó, que lindo, gente. Ela me mandou flores lindas com um cartãozinho pra eu ter um bom primeiro dia de trabalho e tal. E deu certo, amiga. Essas energias foram canalizadas pro lugar certo. Então eu queria agradecer muito, mandar um beijo muito especial pra essa menina maravilhosa. Que eu nem comentei nada com ela e ela sabia, parecia que eu tava passando por um pouco de ansiedade, medo, sei lá. Imagina, né? Imagina que você não ia estar. Mandar um beijo. A segunda pessoa que eu quero mandar um beijo que me ajudou a chegar até aqui também foi a minha vizinha, a Natália Lima, a Nath, que eu lembro que ela escutou muito das minhas lamentações com relação à minha carreira e tal, e eu lembro que ela, falou com todo mundo que ela podia. Ela reformulou toda minha página no LinkedIn, me ajudou a refazer o currículo. Tipo assim, ela foi realmente uma consultora profissional pra mim, assim. Então, eu acho que isso tem muito crédito dela também, que me ajudou. Também na parte de me incentivar mesmo. Falar, não, vai, faz assim a entrevista, não sei o que. Enfim, achei que foi um acompanhamento muito legal. E a terceira pessoa que queria também mandar um beijo especial é para o meu marido, o Rafael Terose, porque se ele não estivesse aqui segurando a barra, principalmente nessa primeira semana, que eu quase não consegui fazer nada na casa, da minha parte das coisas da casa, não consegui fazer nada, praticamente, por causa de tudo que estava passando, e ele segurou a barra, me apoiou em todo momento, desde o começo, a gente chorou junto, quando eu consegui o trabalho, a gente chorou junto, comemorou junto. Então, também foi uma pessoa muito importante que me fez chegar até aqui. Ai, que linda, amiga. Tô emocionada. Eu tô prolixa, né? Eu começo o bagulho, eu fico 3 anos falando do negócio. Que chata. Fala pra calar a boca às vezes, amiga. Eu sou assim, desde sempre. Eu vou mandar um beijo para a B. Viaboni. Ela foi uma peça muito fundamental para mim quando eu tava passando por esse processo de identificar que eu precisava de terapia de novo. E nós trocamos muita figurinha durante nossos tempos de Viacom. Foram 3 anos de amizade direto, todo dia, segunda a sexta, pegando metrô e ônibus todo dia juntas. E trocando essas experiências. Se não fosse ela, talvez eu não tivesse voltado, sabe, pra terapia. Então fica aí meu beijo pra B. A gente se mandou mensagem essa semana. Eu tô ficando emocionada só de falar. A B lutou muito pra ter um cachorrinho a vida inteira dela, e aí ela conseguiu agora um cachorrinho, e aí eu consegui um cachorrinho agora também, e a gente ficou muito feliz uma pela outra, assim, sabe? Quando você sabe que é genuíno a felicidade que a pessoa sente por você, e eu sinto uma felicidade muito genuína por ela também. Então fica aí meu agradecimento por ter me aberto a cabeça e me trazido pra esse caminho tão importante. Maravilhosa. Beijo pra B. Viaboni. É isso, gente. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas na produção desse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ver e ouvir a gente e tchau. Tchau. Eu gosto de fazer alguma coisa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.